Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos de volta ao estudo da LINDB. Agora, para estudarmos então a eficácia da lei com relação ao espaço. Vale lembrar que a gente está estudando uma norma que existe desde 1942 e até o seu artigo 19, até ao assunto acerca da eficácia da norma com relação ao espaço, isso já existia desde essa época. Então, até 2018, vigoram todas essas diretrizes acerca da aplicabilidade, acerca do alcance da norma, e só a partir de 2018 nós temos algumas inovações que veremos então nas nossas próximas aulas. Então, para solidificarmos aqui, para fecharmos toda essa parte, todo esse conteúdo que já existe desde 1942, cabe a nós falarmos então da eficácia da lei no espaço. Então, vale lembrar que nós temos uma norma dizendo como as outras normas devem funcionar. Vimos que essas normas, elas às vezes precisam de interpretação, vimos que às vezes a norma não existe e por isso deve haver uma integração, vimos que eu preciso saber qual é o momento exato em que a norma se torna norma, em que ela trata ali da obrigatoriedade dos cidadãos em relação ao seu conteúdo. Agora a gente precisa saber, qual é a orientação, qual é a determinação que a LINDB traz com relação à eficácia da norma, mas ao espaço, ou seja, a quem as normas elas devem ser dirigidas. Quem são aqueles cidadãos que terão que obrigatoriamente obedecer à norma vigente? Então, tudo isso está a partir deste tema. Primeira coisa que nós precisamos entender, como regra geral, a LINDB, ela determina que o efeito da norma, ele está restrito ao nosso espaço, ao nosso território nacional. Por isso que a gente fala que existe um sistema da territorialidade. No Brasil, aplica-se o sistema da territorialidade moderada, porque além do próprio território nacional, existe a extensão da aplicabilidade da norma brasileira a embaixadas, consulados, navios de guerra onde quer que eles se encontrem, os navios mercantes em águas territoriais ou em alto mar, os navios estrangeiros, menos os de guerra, as aeronaves no espaço aéreo do Estado e aos barcos de guerra onde quer que se encontrem. Então, além de todo o território nacional, é claro, pessoal, que aqui eu estou falando de uma lei federal, uma lei com alcance a todo o nosso território, tá? A gente sabe que existem leis municipais que só se restringem a determinados municípios, leis estaduais que também ficam restritos ao território estadual. Então, eu estou falando da lei brasileira como um todo. A lei brasileira, uma vez que ela é publicada, uma vez que ela entra em vigor, uma vez que ela se torna obrigatória, ela se torna obrigatória em todo o nosso território nacional, porém também as embaixadas, aos consulados, aos navios de guerra, aos navios mercantes, aos aviões. Então, há algumas situações e localidades que não estão dentro do nosso território nacional, mas que representam o nosso território, representam o nosso estado. Então, o consulado do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o nosso estado. Então, nesse território, dentro desse consulado, dentro dessa embaixada, aplica-se a regra brasileira. Então, toda vez que fora do país nós tivermos instituições, nós tivermos então ali localidades que representam a soberania nacional, aplica-se a lei nacional. Agora, é claro que, como toda e qualquer norma, existe aqui a exceção. E a exceção é o sistema da extraterritorialidade. O que significa isso?
significa dizer que em alguns momentos, em algumas situações, mesmo que fora da embaixada, mesmo que fora do consulado, a lei brasileira se aplicará a estrangeiros. E, às vezes, mesmo que os estrangeiros estejam dentro do nosso território nacional, a lei estrangeira se aplicará dentro do nosso território. Então, o princípio ou o sistema da extraterritorialidade é a possibilidade de que a lei brasileira possa se aplicar no estrangeiro ou que a lei do estrangeiro possa se aplicar no Brasil. E isso vai acontecer quando e de acordo com o que ficar determinado, de acordo com o que ficar estabelecido pela própria LINDB. Então, não é qualquer circunstância, não é qualquer situação. São algumas situações que dizem respeito, inclusive, sobre determinados direitos, específicos direitos àquela pessoa. Bom, qual é o critério adotado pela LINDB com relação, então, à extraterritorialidade? Ela funda-se na lei do domicílio. Então, para eu saber qual lei se aplica, para eu saber se a lei brasileira se aplica ao estrangeiro ou não, ou vice-versa, eu tenho que eu tenho que observar qual é o domicílio daquela pessoa. E domicílio aqui, para a gente compreender a extensão desse domicílio, a gente observa aquelas regras do artigo 70 e seguintes lá do Código Civil, tá? Então, eu vou ter que observar se aquele estrangeiro no Brasil é domiciliado ou se o brasileiro no estrangeiro é domiciliado. Então, eu observo a regra do domicílio para saber se aplica ou não ali outra norma. Se de repente ou se de alguma forma ficar caracterizado que para aquela pessoa, para aquele estrangeiro, não se aplica a lei brasileira, mesmo ele estando no Brasil, não se aplica a lei brasileira, a gente vai dizer que a esse estrangeiro se aplica então o seu estatuto pessoal. Então, quando o estrangeiro estiver no Brasil e for aplicado a ele a regra do estrangeiro, for aplicada a ele a regra do seu país de origem, a gente vai dizer então que se aplica àquela pessoa o seu estatuto pessoal, ou seja, a norma estrangeira. Agora, quando que isso pode ser possível? Quando que isso então poderá acontecer? Então, vai dizer a LINDB que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, eu vou observar, um estrangeiro está passeando no Brasil. Ele está passeando? Então, ele é domiciliado? Não, ele é domiciliado nos Estados Unidos. Então, a lei dos Estados Unidos, a lei em que ele é domiciliado, determina as regras com relação ao começo e o fim da sua personalidade, o nome, a capacidade e ainda acerca do direito de família. Então, percebam que é possível a aplicabilidade da lei estrangeira no Brasil se o estrangeiro estiver no Brasil, mas não domicilie no Brasil, está a passeio, está a trabalho, por exemplo, só que com relação única e exclusivamente a esses temas, com relação ao começo e ao fim da sua personalidade, a sua capacidade, o seu nome e ao direito de família. Com relação à lei penal, com relação à lei tributária, com relação a contratos, isso não se aplica. Aplica-se a lei nacional, aplica-se a lei brasileira. Tudo bem? Então, toda vez que eu observar a aplicabilidade ou não dessa lei do estrangeiro, eu tenho que saber onde domicilia esse estrangeiro. Agora, se o estrangeiro domicilia no Brasil,
ele é estrangeiro, mas ele é domiciliado no Brasil. Então, a ele aplica-se a regra da lei brasileira. Tudo bem? Então, se ele é domiciliado no Brasil, mesmo sendo estrangeiro, a lei que se aplica a ele é a lei nacional. Então, só há o princípio da extraterritorialidade, só há a aplicação do sistema da extraterritorialidade quando eu tenho um estrangeiro no Brasil que se domicilia no estrangeiro, no exterior. Se ele está aqui a passeio ou a trabalho, então eu posso aplicar a lei estrangeira, a lei alienígena, que a gente chama, né? Eu posso aplicar a lei do outro país no Brasil com relação ao começo e ao fim da personalidade, à capacidade, ao nome e ao direito de família. Com relação às outras legislações, aplica-se a lei nacional. Bom, vamos dar sequência aqui para a gente entender melhor, então, em que situações seriam essas. Os parágrafos do artigo 7º e as disposições seguintes vão, então, falar sobre esse início e fim da capacidade, vão falar sobre o nome, vão falar sobre a capacidade e vão falar sobre o direito de família, de forma mais específica. Então, sobre o direito de família. Então, eu disse que se a pessoa ela é domiciliada fora do Brasil, mas é estrangeira no Brasil, aplica-se então a sua norma. Com relação ao casamento, com relação ao direito de família, como que isso aconteceria? Então, o parágrafo 1º vai dizer, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Então, olha só o que a gente precisa entender. Vamos imaginar que o estrangeiro venha para o Brasil para se casar, tá? Quando esse estrangeiro vem para o Brasil para se casar, se ele vai se casar com uma brasileira, lei nacional é que se aplica, tudo bem? Então, se eu tenho uma brasileira ou um brasileiro como nubente, aplica-se a lei nacional a esse casamento. Agora, se vem um casal de estrangeiros para se casar no Brasil, eles não residem no Brasil, eles não são domiciliados no Brasil, eles vieram simplesmente para se casar. Então, nesse caso, aplica-se a lei lá do seu país de origem, aplica-se a lei lá alienígena, a lei lá, por exemplo, dos Estados Unidos, tá? Agora, mesmo que, sendo eles estrangeiros, domiciliados em outro país e que venham fazer o casamento no Brasil, ainda assim, com relação a esses estrangeiros, se aplica a lei brasileira quanto à celebração do casamento e quanto aos impedimentos. Esses impedimentos são aqueles que geram a nulidade do casamento, por exemplo, casamento entre irmãos, entre filhos, ascendente e descendente. Então, esses impedimentos que geram nulidade do casamento e também em relação à própria formalidade da celebração do casamento, se aplica mesmo que esses estrangeiros eles sejam domiciliados fora do país. Então, é uma exceção da exceção, tá? Então, aplica-se o sistema da extraterritorialidade, eles podem se casar no Brasil de acordo com a lei de origem, de acordo com a lei do estrangeiro, a não ser com relação aos impedimentos e às formalidades. Então, não pode vir o pai e a mãe, ou o pai e o filho lá dos Estados Unidos no Brasil e realizarem um casamento aqui no Brasil. Não, tá? Há um impedimento com relação a isso. O estrangeiro domiciliado fora do país que se casar no Brasil não estará sujeito a sanções se essas forem previstas na sua lei pessoal. Que sanções? Com relação às causas suspensivas. Então, existem impedimentos matrimoniais previstos no nosso Código Civil, impedimentos esses que geram nulidade do casamento, como, por exemplo, casamento de pessoas que já são casadas, é um dos impedimentos, do ascendente com descendente, outro impedimento, tá? Com relação a isso,
pouco importa o que diz a lei estrangeira, não pode vir e se casar no Brasil, tá? Mesmo que não sejam domiciliados. Agora, existem as causas suspensivas. Que causas suspensivas são essas? São causas que o legislador vem e diz assim, olha, não é qualquer impedimento que você se case, tá? Agora, é bom que você não se case pelo menos ainda. Então, por exemplo, a pessoa que é viúva e o processo de inventário ainda está em curso. Então, a legislação vai dizer assim, ó, espere o processo de inventário terminar para se casar, melhor, tá? Ou a pessoa divorciada que ainda não fez a partilha dos bens, olha, espere terminar a partilha dos bens para se casar, melhor, mas não impede o casamento. Então, se não há impedimento, se o estrangeiro vem para o Brasil e lá no seu estatuto pessoal não fala nada com relação a essas causas suspensivas, ele pode se casar normalmente, não impede aí a realização desse casamento, tá? Agora, o que diz o parágrafo 2º do artigo 7º? O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, quando vem esse estrangeiro para o Brasil para se casar, aplica-se a lei do seu estatuto pessoal, ou seja, aplica-se a lei estrangeira. Aqui, para que eles possam se casar, então eles devem procurar as autoridades diplomáticas ou as autoridades consulares. Então, eles não podem se casar perante a autoridade brasileira, porque se eles quiserem se casar perante a autoridade brasileira, aplica-se a lei brasileira. Então, vem o casal lá dos Estados Unidos para se casar no Brasil. Aonde eles precisam ir? Eles precisam procurar as autoridades diplomáticas ou as autoridades consulares dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, isso só pode acontecer se ambos forem americanos, por exemplo. Então, não pode vir um casal em que tenha lá o esposo americano e a esposa inglesa, né, o nubente, os noivos, e vir aqui para se casar no Brasil perante a autoridade americana. Isso não é possível, tá? Então, cessa a competência se, de repente, um deles tiver a nacionalidade diversa. Agora, os estrangeiros domiciliados no Brasil, eles não vieram lá para casar, eles moram aqui, eles estabeleceram domicílio aqui. Se eles são domiciliados no Brasil, aplica-se a lei brasileira e deverão procurar então a autoridade brasileira. Então aplica-se o sistema da territorialidade para eles. Tudo bem? Estrangeiros domiciliados no Brasil, lei brasileira, autoridade brasileira. Bom, ainda com relação então, né, a regra do artigo 7º, que vai falar que se aplica a lei do domicílio com relação ao começo e ao fim da personalidade, nome, capacidade, direito de família, regime de bens está lá no direito de família, tá? Que diz o parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, há do domicílio conjugal. Então, se os estrangeiros vieram para o Brasil para se casar e não estabeleceram domicílio aqui no Brasil, aplica-se a lei alienígena, aplica-se a lei do país de origem desse casal. Então, com relação ao regime de bens, o cônsul, o diplomata, vai observar isso, vai observar essa lei lá no consulado, lá então na embaixada, para determinar qual regime de bens aquele casal estrangeiro irá adotar ou obrigatoriamente terá que adotar se for legal. Agora, se esse casal estrangeiro for domiciliado no Brasil, aplica-se a lei brasileira, aplica-se então a lei nacional. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, com relação a casamento, a regime de bens, então tudo aquilo que a gente fala acerca do direito de família, acerca então ali, né, do que está estabelecido no artigo 7º, a gente encerra aqui nessa aula. Ainda temos algumas coisas para falar, principalmente com relação ao casamento e também com relação à sucessão, né, que faz parte desse estatuto
pessoal e a gente retorna na próxima aula com esse assunto, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.